Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Muita gente tem me perguntado por que eu não falo neste podcast dos dois assuntos que estão em pauta hoje e nestes dias que estamos vivendo: a política e a pandemia. Eu falo sobre esses assuntos, mas não aqui. Eu quero que este podcast seja uma ilha de repouso, de distração e de alegria nessa nossa realidade que está tomada por dificuldades, perplexidades, interrogações, infelicidade, tristeza. Então, quando você está com a cabeça muito cheia, você vem aqui no podcast e ouve um assunto diferente daquilo que a mídia está lhe trazendo todo dia. É esse o meu objetivo. Outra coisa, todas as informações sobre o assunto que eu estou discutindo, pelo menos as informações que eu consultei para construir essa fala para vocês, estão nas notas que acompanham o podcast aí no seu leitor de podcast. Elas vão estar logo abaixo para você poder ver as fontes que eu consultei ou coisas que eu estou recomendando em termos de leitura, etc. É isso. Então, fique comigo e vamos ao assunto de hoje. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, quando alguma situação do cotidiano exige que se crie, que se invente alguma coisa. Elas dizem: eu sou péssima para criar, seja lá o que for. Ou então, nunca tenho ideias. Ou, não tenho criatividade nenhuma. Ou então, não tenho nenhum talento. Ou então, não sei fazer nada. Quando a gente diz frases como essas, nos esquecemos de outras inúmeras habilidades que temos e que nunca pudemos desenvolver, porque a mente racional estava ali como feitor de escravos, chicote em punho, para impedir que isso acontecesse. Todos somos criativos, todos temos talento. É evidente que nem todos podemos compor como Mozart, ou cantar como Pavarotti, ou representar como Fernanda Montenegro, ou pintar como Portinari. Mas todos nós sabemos fazer alguma coisa e fazê-la muito bem. Lembra daquela macarronada que somente você consegue dar o tempero exato no molho e que toda a família conhece e gosta? Ou as flores que somente você sabe arrumar no jarro? As maravilhas que você consegue fazer com uma folha de papel, inventando brinquedos para as crianças trancadas no apartamento. Finalmente, aquelas anedotas que, quando você conta, por mais bobas e conhecidas que sejam, ninguém consegue parar de rir. Pois é, talento e criatividade não passam somente pelas grandes obras da arte e da cultura universais ou pelas grandes descobertas científicas. Aliás, o que seria de nós, mortais comuns, que não somos artistas nem luminares da ciência, se não existissem esses milhões de talentos anônimos que somos nós mesmos, cada um com sua habilidade especial, cada um completando o outro neste mundo em que vivemos e que, por causa mesmo disso, se torna um lugar excitante e agradável de se viver. O que ocorre é que temos bloqueios. Bloqueamos nosso potencial criativo e nosso talento o tempo todo. Bloqueamos esse potencial quando ficamos ansiosos pela necessidade de superar os outros, de fazer melhor do que fulano ou cicrano, o que somente demonstra nossa insegurança. Bloqueamos nossa criatividade quando queremos impressionar, quando queremos que façam uma ideia muito especial de nós mesmos.
Bloqueamos nossa criatividade quando ficamos ansiosos para viver à altura das expectativas das esposas, maridos, companheiros, namorados, amigos, pais, mães, filhos, chefes, diretores, supervisores e até mesmo de pessoas que nem conhecemos direito. Bloqueamos nossa criatividade quando somos perfeccionistas e quando construímos um modelo de comportamento muito além das nossas possibilidades, um modelo ideal, acima daquilo que podemos fazer. Tem um escritor e consultor empresarial chamado Floriano Serra. Ele é autor de um livro muito interessante chamado E Por Que Não? O livro saiu pela editora Gente em 1992 e você encontra com facilidade custando R$5 na estante virtual. Nesse livro, ele fala de uma maneira muito divertida e muito agradável de 6 fatores que ele identifica que podem gerar os condicionamentos e bloqueios impedindo o fluxo da criatividade. E ele chama esses fatores de os 6 P's bloqueadores. A letra P. Então, o primeiro deles são os pais. Os pais passam para os filhos aquilo que eles acreditam que seja certo. O problema é que geralmente são valores da geração dos pais, de uma geração anterior. Então, geralmente se educa para o passado, em lugar de educar para o futuro. Se os pais não são inteligentes e sensíveis, a criança será sempre reprimida e desqualificada toda vez que tiver uma ideia nova e criativa. Nesse caso, ela desiste de pensar por si própria para ter sempre a aprovação dos pais. O segundo P são os professores. Os professores repetem na escola o padrão que os pais começaram em casa. E estou falando aqui dos professores tradicionais, que infelizmente ainda são a maioria. Para eles, o bom aluno é aquele que se comporta de acordo com as normas, que não questiona, que não pergunta. O bom aluno é aquele que tem todas as respostas na ponta da língua, mas que não pergunta nada. O aluno perguntador, questionador, geralmente é considerado chato ou trabalhoso pelos professores tradicionais. Terceiro P são os patrões. Depois dos pais e dos professores, aí o indivíduo, o ser humano é confrontado com a terceira autoridade, o patrão. Se a empresa for moderna, que estimule o pensamento criativo, tudo bem. Mas se for do modelo antigo, o empregado vai ter que se contentar em ser apenas um mero executante de ordens, de rotinas pré-estabelecidas, sem espaço para erros ou para enganos. E onde o indivíduo não tem espaço para errar e tentar outra vez, não terá espaço para criar, para inovar. Quarto P, o perfeccionismo. É impossível, minha gente, criar quando a gente tem uma ideia muito elevada de nós mesmos e não queremos nos arriscar a errar. Porque isso ia comprometer a imagem de perfeição que a gente quer manter perante os outros. Quando aprendemos que ninguém é perfeito e que somente errando podemos acertar, ficamos livres para realmente começar a criar. Quinto P, as proibições. Vivemos em sociedade e é necessário ter regras para que possamos viver bem sem interferir na liberdade dos outros. No entanto, aceitamos sem questionar muitas proibições que não têm o menor sentido, às vezes porque foram estabelecidas há muito tempo, quando as condições eram outras. É preciso usar o bom senso e começar a questionar as proibições. As pessoas que fazem isso treinam seu potencial para ver as coisas de forma diferente e têm limites mais amplos no qual possam exercer seu potencial criativo. O sexto e último P é uma coisa tão boba, todos nós temos, mas ela limita muito a nossa criatividade. É a nossa amiga
preguiça. A criatividade não cai do céu. Dizem que os anjos dão o primeiro verso ao poeta, mas os versos seguintes ele precisa construí-los no labor literário intenso, lidando com as palavras, procurando a melhor forma, a imagem mais rica. Porque a criatividade exige muito vigor mental, muita energia psíquica e uma disposição enorme para a ação. Mas por que é importante descobrir como acessar a fonte da nossa criatividade? Uma boa maneira de alcançar esse objetivo, ou seja, de conhecer quais são nossas habilidades essenciais, é desenvolver a capacidade de criar. Parece que quando criamos, se estabelece uma conexão quase mágica entre nós e alguma coisa que não conseguimos compreender bem o que é, mas que, uma vez contatada, nos oferece um fluxo inesgotável de ideias e de energia criativa. É como se a gente tivesse encontrado a tomada que nos pluga no universo. Você pode observar isso facilmente olhando alguém desenhar ou tocar um instrumento. A pessoa fica tão absorta que é como se não estivesse ali, como se estivesse em um mundo especial. Nesses momentos, toda a atividade lógica e racional do cérebro cessa e o artista, criador, fica entregue apenas aos seus fluxos intuitivos, sem julgamentos e sem cobranças. Para conseguirmos nos conectar com a nossa fonte criativa, é preciso ter fé na nossa própria possibilidade de criar. Jamais dizer, eu não vou conseguir. É preciso vencer a preguiça, é preciso questionar, observar e descobrir formas mais adequadas de lidar com o tempo e com o estresse. E é preciso, sobretudo, superar os problemas e limitações causados por uma autoestima baixa. Nesse terreno da criatividade, os nossos maiores inimigos, aqueles que têm o poder de acabar conosco, são os nossos inimigos internos. Os nossos mais cruéis sabotadores são, como já dissemos, a preocupação com nossa própria imagem, a necessidade de superar os outros, o desejo de impressionar, a ansiedade para satisfazer expectativas dos outros. E quando nos entregamos à nossa fonte criativa, sem julgamento e sem bloqueios, quando nos damos o direito de experimentar, de errar, de fazer de novo, de relaxar, de brincar, quando sentimos que estamos nos divertindo, que estamos tendo prazer naquilo que estamos fazendo, a conexão está feita. Estamos online com o universo. Descubra o que você gosta de fazer. Use a sua inteligência para descobrir o que lhe acende, o que lhe excita, o que lhe apaixona. O que é que você mais gosta de fazer? O que é que você faria de graça, somente pelo prazer de fazer? O que é que você faz bem feito e recebe elogios dos outros? Se você gosta de falar, de se comunicar com as pessoas, se sabe se expressar bem, se gosta de gente, de muitas pessoas em volta, o que é que você está fazendo trancada em um laboratório, apenas porque tem um curso que lhe habilita a isso? Ora, você devia ser locutor de rádio, apresentador de TV, guia turístico, professor, ator ou fazendo um podcast assim como este. Se você gosta de silêncio, se você sabe planejar e organizar, é bom com números e planilhas, gosta de refletir bem antes de tomar suas decisões, o que é que você está fazendo como coordenador educacional de um colégio, passando o dia entre adolescentes barulhentos, indóceis, que a cada dia lhe apresentam situações novas e fora de rotina? Você devia tomar conta de um arquivo, ser bibliotecário, ser administrador ou consultor de empresas.
Se você gosta de terra, de plantas, de sol, se os jardins renascem nas suas mãos e a terra fica viva quando você se ajoelha sobre ela, ah, meu amigo, o que é que você está fazendo de paletó e gravata dentro do ar-condicionado de um escritório? Você pode alegar que fazendo o que faz, mesmo sem gostar, ganha mais dinheiro. Não duvido disso. Mas se você deixar esse emprego, do qual você não gosta, mesmo que seu padrão de vida caia, sua qualidade de vida vai melhorar. Quando a gente trabalha no que não gosta, o canal para expressar nossa criatividade fica obstruído. E quando a gente não expressa essa criatividade, a gente adoece, porque a gente obstrui o fluir da própria fonte da vida. E é isso que nos diferencia dos animais, a nossa capacidade de criar, de inventar, de colocar algo novo e único onde antes nada existia. A gente talvez não seja como Mozart, ou Pavarotti, ou Fernanda Montenegro, ou Portinari, mas a grande obra de arte da nossa vida está aí. Somente nós temos talento para construí-la. Sabe qual é? Essa obra de arte é a nossa vida diária, o nosso dia a dia, o nosso próprio cotidiano. Neste processo, a gente precisa usar todas as habilidades da nossa mente para criar o nosso presente e projetá-lo no futuro, mas é preciso criar antes, dentro da mente, dentro da cabeça, para que as coisas possam se tornar realidade. Imagine que tudo aquilo que existe no mundo concreto já foi antes idealizado, pensado por alguém. Quer ver? Observe os objetos ao seu redor. Os móveis, no aposento onde você está. Uma cadeira, uma mesa, um birô. A cadeira, por exemplo. Essa cadeira, antes de existir, foi pensada por alguém. O fabricante, o dono da fábrica de imóveis, ou o projetista, ou o carpinteiro, pensou: eu vou construir ou vou fabricar uma cadeira assim, feita de pinho, de embuia, depois vou invernizar. Aí faz a cadeira, que pensou antes. Veja a comida que você comeu no almoço ou no jantar. A pessoa que fez a comida pensou antes. Hoje vou fazer arroz, feijão, uma saladinha com maionese e um bife. Não, um bife não. Vou fazer um picadinho. Aí vai e faz a comida. Então tudo isso foi pensamento. Tudo foi ideia antes de existir. Como é que você faz quando vai tirar férias? Você diz mais ou menos assim: bem, esse ano eu vou tirar férias em janeiro, porque as crianças também estão de férias da escola, a gente aproveita, vai passar o verão na praia. Ou então, vou aproveitar as férias para visitar meu povo lá no interior, lá na fazenda. Então, chega o dia das férias e você faz aquilo que planejou, aquilo que você pensou. Você só faz porque pensou antes. Aquelas férias só conseguem existir na realidade concreta porque existiram antes, dentro da sua cabeça. Primeiro, elas têm que ser ideia, pensamento, para poderem se tornar realidade. Quando você não planeja suas férias, elas não acontecem. E você diz assim: mas que coisa, minhas férias se acabaram, eu não fiz nada. Não fez porque não planejou, porque não pensou antes, não criou antes dentro da sua cabeça. Então, tudo que existe no mundo é assim. Tudo tem que ser pensado antes, tem que ser concebido, criado primeiro dentro da mente. Então, nesse processo de criar, de planejar o futuro, você usa a sua inteligência. E é aqui que reside a chave que permite que a gente possa decifrar o grande segredo do universo. Aprender a usar as habilidades da mente para superar os problemas do dia a dia,
sempre procurando formas de tornar a vida melhor. O cérebro, minha gente, é como um tear encantado, no qual podemos tecer nosso futuro. É preciso iniciar essa construção, é preciso nos empenhar nesse processo criativo. E aí poderemos estabelecer essa conexão energética com a fonte da vida universal e fazer um mundo mais cheio de beleza e de harmonia para nós e para os outros humanos que habitam conosco este planeta verde e lindo, por enquanto.